Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, uma gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal A Voz Clama no Deserto e mais uma vez aqui estamos no quadro agora Adolescentes de Deus, onde estaremos conhecendo o conteúdo da próxima lição que será tratado no próximo domingo em sala de aula. O tema central, desse trimestre, que já está se findando, segundo trimestre, é a história do povo escolhido dentro da classe dos adolescentes. E o tema aqui oportuno, onde estaremos conhecendo esse conteúdo, trata-se da penúltima lição, lição número 12, o Reino Sul, Judá. Semana que vem estaremos aí, pela misericórdia e graça de Deus, terminando mais um trimestre, que é o segundo trimestre, a partir do conteúdo aí da 13ª lição. No entanto, vamos agora estar orando para depois estamos adentrando a esta questão aqui do conteúdo da lição, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, te colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados, queremos te agradecer por tua grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança proposta, pela tua promessa de que a qualquer momento teu santo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, estará a vir a nos buscar, para que onde o Senhor estiver, também estejamos junto com o Senhor. Durante o tempo que aqui ainda estamos, ó Pai, estamos aqui diante de mais um conteúdo da lição dominical, pertinente aí à classe dos adolescentes. E por se tratar da palavra de Deus, também por certo nos será muito útil. Por isso o Senhor nos ajuda durante esse período, nos concedendo, Senhor, graça, sabedoria, falando a cada um dos nossos corações, e todos quanto aqui de nós estivemos aqui a conhecer esse conteúdo. Faz isso, Pai, em nossas vidas, abençoa nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, como também, Senhor, vai salvando, vai libertando a cada um deles que ainda, Senhor, não se encontram na tua presença, e terem eles este tão grande privilégio de tão cedo, ó Pai, palmilhar os seus caminhos, a sua vida, à luz da tua santa palavra. Faz isso, meu Deus, é o que nós pedimos, ó Pai, nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Leitura bíblica, vamos fazer aqui em 1 Reis 14, 21 a 24. 1 Reis, capítulo 14, versículo 21 até o 24, até a primeira leitura, né? Conforme nos dá ali nos orienta ali a lição. Reinou em Judá Roboão, filho de Salomão. Tinha 41 anos quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolhera dentre todas as tribos de Israel para por ali o seu nome. E era o nome de sua mãe Naamá, a Amonita. Observe bem no que deu a questão, da união, ali de Salomão, filho de Salomão, da união com uma gentílica, a Amonita. Vamos prosseguir. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor,
com seus pecados que cometeram. Provaram-no a zelos, mais do que o fizeram seus pais. Porque também eles edificaram altos e colunas, e azerins sobre todo alto outeiro, e debaixo de toda árvore frondosa. E havia também sodomitas na terra. Fizeram conforme todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Então, muito importante voltar aqui no 21. Reinou em Judá Roboão, filho de Salomão. Tinha 41 anos, começou a reinar, reinou 17 anos. Em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolhera dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe Naamá, Amonita. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e com os seus pecados que cometeram, provocaram-no a zelos, mais do que o fizeram seus pais. Porque também eles edificaram altos e colunas, e azerim, né? Sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda árvore frondosa. Agora observe bem. E havia também sodomita na terra. Fizeram conforme todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. A primeira lição que eu quero aqui apontar, cara adolescente, é que a questão, né, do governo de Judá, de Roboão, se deu pela sua inexperiência, pelo fato dele ter ouvido aos jovens, seus amigos, e também por ser de uma origem gentílica e não convertida, né, de forma legítima, a exemplo de Ruth, ao Deus de Israel. E observe a decadência em que passou a sofrer as tribos de Judá e de Israel depois da divisão, ficando aqui Judá e Benjamim como as tribos sobre a liderança de Roboão. Já o início da divisão, esses dois fatores aqui apontados, contribuíram para uma decadência. Por isso que a Bíblia diz, cara adolescente, que um abismo chama outro abismo. A ponto de, observe que já não tem mais limite. Nós temos duas opções. Não é apenas uma, temos duas. Ou nós servimos ao Senhor, como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e passaremos a pautar a nossa vida segundo a vontade revelada de Deus na sua palavra, ou partimos para a segunda opção, que é servirmos aos deuses, aos ídolos, às influências e superstições de crenças, né, que não tem qualquer base bíblica, fora a questão da decadência moral em que podemos chegar ou comungar com ela, ou tornar ela aceitável em meio à nossa convivência e, no caso aqui, até o governo de Roboão, que foi a questão de sodomita na terra, homens que se relacionavam com o mesmo sexo. Então fica para nós que carecemos de ter a mesma atitude de Salomão, quando no início do seu governo, ele orou a Deus, pedindo sabedoria e direção de Deus. Pedindo sabedoria e direção de Deus. E a terceira lição que aqui vejo também dentro desses versículos, comparando aqui Roboão e Salomão, é a questão de uma atitude, uma escolha nossa, ainda que servindo ao Senhor, ela posteriormente poderá nos redundar, né, em prejuízos, né, tanto para nós pessoalmente, em nos promover uma tristeza, né, um desânimo, como também afetar no geral aqueles que nos rodeiam, como foi o caso de Salomão, que por escolher uma mulher amonita e o seu filho, e o filho da sua esposa, numa dessas esposas, que era Naamá, né? Deixa eu ver aqui, para não falar o nome errado. Isso, Naamá, amonita, é que se deu o desenrolar de tudo isso aqui. Vamos prosseguir aqui na leitura, né?
30 a 31 também. 30 e 31. Houve guerra, olha só, continuamente entre Roboão e Jeroboão. Isso aqui está tratando de um conflito entre uma mesma nação, entre compatriotas. Poderíamos até dizer entre irmãos. Isso aqui representa dois ministérios. Isso ocasionalmente eu digo aqui, cara adolescente. Então não devemos nos admirar com as divergências que ocorrem frente a esses múltiplos ministérios que se encontram em nossos dias. Onde você entra numa rua e tem 4, 5, 6, até muito mais ministérios. Às vezes um de frente para o outro, um do lado do outro. O que pode até mesmo acontecer esse tipo de divergência, como já aconteceu. Então isso é um escândalo para nós. Isso é algo que nunca deveria acontecer conosco. A questão dessa divisão diz no texto que nós lemos na lição anterior que estava dentro do agir de Deus. Porque o que Deus se preza é pela comunhão e pela unidade. Porém, isso só se dará quando também em comum e unidade de propósito, em servir de coração ao único Senhor e estar submisso àqueles que Ele colocar sobre a nossa direção, o nosso cuidado, que são nossos pastores. Então, Roboão e Jeroboão aqui representa essa que acontece, não é comum, e essa possibilidade de se ter uma discussão, uma inimizade, uma guerra entre a própria irmandade, os próprios ministérios que dizem servir o mesmo Deus. Eles serviam o mesmo Deus, Roboão e Jeroboão. Só que Jeroboão, por estar desconfiado, temeroso de perder aqueles que seriam adeptos ao seu reino, por estar indo até Jerusalém, construiu altares, levantou sacerdotes e levitas ao seu bel prazer, que não eram da semente de Abraão. Então, ambos o lado, observe que tomaram caminhos totalmente alheio à vontade de Deus. Então, diante dessa decisão, a consequência inevitável é uma guerra, é conflito, é pesar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E Roboão dormiu, olha só, aí fala aqui do final, né? Do ministério dele. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com ele na cidade de Davi. Era o nome de sua mãe Naamá, a Amonita. E Abião, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui nos fica outra lição, cara adolescente. Não adianta somente termos filho de pais crentes. Não adianta no momento que fomos velados, não ter nenhuma imagem atrás, ou coisa parecida, se fazer um culto, se não houve um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira conversão por parte dos nossos filhos. De sermos filhos de pai crente. Deus, ele não tem neto, Deus, ele tem filhos, já ouvimos isso através das mídias, que é uma verdade. Deus, ele não tem neto, Deus, ele tem filhos. E para sermos filhos de Deus, precisamos receber ao Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus. E aí, a partir daí, e nos atermos a todas as orientações bíblicas que o Senhor nos concede. De não fazermos comunhão com aqueles que confessam adorar a imagem de escultura. E aqui, no caso, tanto um como o outro tomaram esse caminho. Não sabemos se Roboão ele se converteu. Não sabemos se ele se arrependeu. Oxalá isso tenha acontecido. Porém, o que fica aqui para nós, que foi sepultado com ele na cidade de Davi. Na cidade de Davi, ou seja,
foi de um lugar que está a figura aí, né? De que fosse aceito por Deus, o lugar de que Deus escolheu, né? Na sepultura ali, na cidade do seu avô, ou bisavô, né? Do seu avô, melhor dizendo, né? Davi. Mas tudo isso tem que ficar para nós refletirmos, cada adolescente. O Senhor disse, aquele anjo disse para Ló, sua esposa e seus filhos, escapa-te. Ele não disse escapa-te por suas almas. Ele disse para Ló, escapa-te por tua alma. A salvação, ela é de caráter individual. E também 15, de 8 a 15. Capítulo próximo, de 8 a 15. Abião dormiu com seus pais e sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. E reinou 41 anos em Jerusalém. Observe que ele reinou muito mais tempo do que os próprios filhos de Roboão. Era o nome de sua mãe Maaca, olha só, filha de Abisalão. Asa fez que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os sodomitas e removeu todos os ídolos que seu pai tinha feito. E até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um abominável ídolo, olha só, para servir de Ázera. Para servir a Ázera. E Asa desfez esse ídolo e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados, todavia o coração de Asa foi reto para com o Senhor todos os seus dias. E trouxe para a casa do Senhor as coisas que seu pai havia consagrado, as coisas que ele mesmo consagrara: prato, ouro e vasos. E diz aqui, ó: ora, houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Daqui esta guerra já se reflete uma guerra que é comum. Uma guerra que é inevitável aqui, em todos os sentidos, em todo momento. Que é a questão daqueles que servem a deuses e que não servem. Baasa, rei de Israel, servia aos ídolos, à idolatria, e não à vontade de Deus, aos preceitos da lei de Deus, aos mandamentos de Deus. Enquanto Asa, como lemos, ele foi de coração sincero, serviu ao Senhor, fazendo toda uma limpeza, buscando estar ali influenciando, né, e trazendo de volta um renovo ao alvo a ser alcançado, que é servir unicamente a Deus como seu Senhor. Ainda que houve essa questão dos altos, porém, a Asa, a sua intenção, ela foi a melhor. Porém, a Asa, o seu intento era ser um objeto de bênção diante de Deus, da mão do Senhor, do agrado de Deus, e não do seu desafeto. Então, observe esta guerra, a lição que nos traz e que é comum, não se espante, não tente buscar conciliar, porque esse é o final do cumprimento profético, da dispensação do Senhor. Quando estão buscando fazer um consenso mundial em todas as esferas de fé e religião, como já vemos alguns reflexos disso por alguns lugares. Porém, Deus, ele é luz, e nele não há sombra ou variação. E ele requer de nós que sejamos luz. E luz não compactua nem na sua menor proporção com as trevas. Então fiquemos com essas lições aqui da lição bíblica. A mensagem. Logo, aqui no caso é logo que Roboão firmou seu poder como rei de Judá, ele
todo o seu povo deixaram só de obedecer à lei de Deus, o Senhor. Vamos descobrir. Na lição de hoje teremos uma visão panorâmica do Reino do Sul. Veremos a importância dos reis que temeram ao Senhor e dos profetas que falavam a verdadeira mensagem de Deus. Também veremos que, infelizmente, o reino de Judá também pecou contra o Senhor e entenderemos como a idolatria atrapalhou o relacionamento do povo com Deus. A Bíblia deixa claro que o povo que é escolhido por Deus precisa andar nos seus caminhos e estatuto, como nós aqui comentamos. O que fica dentro desse vamos descobrir para nós, caros adolescentes, é que a informação aqui, né? Em que Judá teve alguns reis que houve esse deslize. Porém, Israel, quase na sua totalidade, se não na sua totalidade, foram reis que se desviaram do Senhor. Fato este que foram as primeiras tribos aí, o Reino do Norte, composto por 10 tribos que foram levadas cativos pela Síria. Fato este por conta disso. Enquanto que Israel, Judá ainda que permaneceu fiel durante esse período, depois de 100 anos, também caiu no mesmo declínio espiritual de Israel e passou a sofrer o último cativeiro, que foi o cativeiro da Babilônia. Vamos prosseguir aqui. Primeiro ponto, o trono de Davi. Após a divisão de Israel em 2 reinos, a região de Judá ficou conhecida como o Reino do Sul. Lá estava a cidade de Jerusalém, o templo construído no reinado de Salomão. Ao reino de Judá agregou-se a tribo de Benjamim e os sacerdotes levitas. Portanto, o reino do Sul ficou com a responsabilidade de administrar o sistema legal de sacrifício estabelecido de acordo com a lei de Moisés. Roboão, neto de Davi, reinou em Judá 17 anos. O que fica aqui já de imediato para nós, cara adolescente, que eles tinham sacerdotes, eles tinham um templo, eles tinham sacerdotes, eles tinham levitas. Porém, não tinham um coração sincero diante de Deus. Não serviram ao Senhor. Os próprios sacerdotes não tiveram poder de influenciar ou de levar tanto o rei como o povo a manter a sua fidelidade a Deus pelo fato de eles conhecerem a lei do Senhor. E acabaram mesclando-se diante dessa corrupção espiritual, desse adultério espiritual. Então, fazer parte de uma igreja, no sentido local, e ali sabemos que tem um pastor, ou um grupo, um corpo ministerial, não será o suficiente para se dizer que aquele local, aquela igreja, ela realmente é de Deus. O que vai apontar para esta confiança e essa certeza é se aqueles que estão ali dentro daquele corpo ministerial, né, pregam a palavra de Deus como ela é e vive à mercê deste conhecimento e deste entendimento. Nós observamos isso a exemplo da orientação que Pedro nos dá, 1 Pedro 4,11. Aquele que falar, não importa quem, amados. Até um anjo, se vier falar, fosse o caso, teria que falar segundo a palavra de Deus. Aquele que falar, sujeito indefinido, que pode ser qualquer um, observe, aquele que falar, fale segundo a palavra de Deus. E aquele que ministrar, fala do corpo ministerial de uma igreja, como era o caso aqui do sacerdote levita. Aquele que ministrar, ministre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo, olha só agora, o grande ponto X, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então observe o que esse parágrafo aqui desse primeiro ponto já está nos dando a nós renovarmos a nossa mente, caro adolescente, ou você está aprendendo aqui com essa lição, com esse conteúdo.
Observe que os profetas, no tempo de Eliseu, ordenado por ele, mandou ele alguns dos profetas, jovens profetas, ir buscar, colher folhas para fazer uma sopa. E diz a Escritura, que eles pensaram a folha era parecida com determinada folha que era verdadeira e que traria o verdadeiro sabor com respeito e objetivo àquela questão da sopa. Mas diz a Escritura que a partir do momento que fizeram uso daquela sopa ou experimentaram, viram que nela havia veneno. Aí diz-nos a Escritura que Eliseu mandou trazer farinha, que representa a palavra de Deus. E misturou ali um pouco de farinha, com a farinha de trigo, com naquele conteúdo ali daquela panela, e ali foi tirado, foi sanado o efeito do veneno. Então observe o que o Senhor está nos dizendo nesse ponto aqui. Nesse parágrafo aqui que nós temos lido, nesse conteúdo aqui. Tinha templo, sacerdote e levita, mas estavam totalmente fora do que era a vontade de Deus. Tanto com respeito à liturgia, com respeito à prática de coração. E o Senhor condena isso. Você pode ver depois. Jeremias capítulo 7 e Isaías capítulo 1. Então não basta eu somente ser crente. Não basta eu apenas estar sendo praticante a questão do se congregar, como Deus requer de nós. Mas precisamos ter uma vida de santificação, de consagração em amor e em verdade à luz das Escrituras. Aí sim, aí as bênçãos do Senhor, obviamente, recairão sobre a nossa vida e aqueles que nos rodeiam. Nesse período, ele construiu muita cidade fortificada por medo de invasões e fortaleceu a economia. Porém, ele foi temente ao Senhor apenas 3 primeiros anos. Em seguida, abandonou os mandamentos do Senhor e se entregou ao pecado da idolatria, conduzindo o povo no mesmo caminho. O reino de Judá prosseguiu por mais de 3 séculos. Fala de anos, né? 300 anos. Lá houve apenas 3 séculos. Lá houve apenas uma dinastia, a de Davi, diferente do Reino do Norte, que teve várias famílias ocupando o trono ao longo dos anos. Houve apenas uma exceção, por um período de 6 anos, quando a rainha Atalia, filha de Acabe, tomou o trono de Judá. Todavia o sacerdote Joiada destronou a rainha legítima, fez com que Joás, descendente de Davi, reinasse em Judá. Houve muitos reis em Judá, alguns bons e tementes a Deus e outros que foram infiéis. Entretanto, desde o início, com Roboão o povo aderiu à idolatria. 20 pessoas se sentaram no trono de Davi em um período de 3 séculos. Alguns reis foram infiéis a Deus e outros cumpriram seu mandamento. Nesta lição, queremos destacar 3 importantes reis que fizeram a diferença na história do povo escolhido. Reis que marcaram a história. Asa é o primeiro, né? Asa, neto de Roboão, reinou durante 41 anos em Judá. Ele foi um rei temente ao Senhor. Asa proibiu sacrifício aos deuses estrangeiros, destruiu altares, a Baal e a Azera, e restaurou a adoração ao Senhor. Ele construiu cidade fortificada e o Senhor proporcionou um tempo de paz em Judá durante o seu reinado. Asa conduziu o povo a adorar somente a Deus e obedecer aos mandamentos do Senhor. Ele foi fiel a Deus durante toda a sua vida. Entretanto, um ponto negativo em seu reinado é que Asa não destruiu todos os altares que foram erguidos aos deuses pagãos. Josafá, segundo rei. Josafá era filho do rei Asa e ele ficou no trono após a morte de seu pai e reinou por 25 anos. Assim como seu pai, Josafá fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele adorou o Senhor, destruiu ídolos e fez com que o povo retornasse ao verdadeiro culto a Deus. Ele foi muito bem sucedido
em seu reinado. E os filisteus e os árabes lhe pagaram tributos. Havia prosperidade, cidades em Judá foram fortificadas. Além disso, Josafá estabeleceu melhorias na educação, nomeando o príncipe levita para assinar a lei do Senhor. Também nomeou juízes e estabeleceu tribunais. Entretanto, assim como seu pai, Josafá não destruiu todos os altares pagãos de adoração, de forma que o povo continuou queimando incenso a essas falsas divindades. Além disso, Josafá casou seu filho com Atalia, filha de Acabe, um dos piores reis de Israel, reino do norte. Isso lhe causou problemas mais tarde. Então, aqui desses dois reis, a lição que nós temos é que um pouco de fermento, como diz Paulo, cara adolescente, leveda toda a massa. Então, precisamos ter essa vigilância. Um pouco de fermento, qualquer porcentagem que for, que aceitarmos ou formos consensuais com o que venha a ser, por menor que seja, vai nos trazer a médio ou longo prazo, a curto, médio ou longo prazo, as consequências de forma inevitável, como foi aqui no caso de Asa e no caso também de Josafá. E a outra realidade que esses dois reis que nos mostra é que a questão da ineficiência na sua porcentagem plena em alcançar o coração de todos e ter um retorno com respeito ao discipulado, ao ensino, será um fator que não está sobre o alcance de todos quantos estão à frente de uma igreja, de um ministério. Dentro daquele contingente sempre vai haver, por incrível que pareça, aqueles que não vão dar a devida importância e a devida atenção aos ensinos, comungando com, por menor que seja, com as trevas ainda. Comungando com as trevas ainda. Então isso não é para servir de estímulo ou desânimo, mas para compreender, né, a força que o pecado tem sobre as nossas vidas. E quanto carecemos não só do precioso sangue do Senhor Jesus a nos purificar dia a dia, mas do seu poder a nos dar a condição de subjugá-lo em toda a esfera, em todo o momento. Porém, Josafá continuou buscando a Deus. Ao final do seu reinado, 3 povos se uniram para invadir Judá: os amonitas, os edomitas e os moabitas. Josafá clamou ao Senhor, que respondeu por meio do profeta Jaziel. Josafá, confiando a mensagem de Deus, colocou levita na frente dos soldados armados e saiu à peleja louvando o nome do Senhor. Enquanto o povo adorava, Deus colocou emboscada no meio do exército inimigo. Assim, os próprios soldados se destruíram e Deus garantiu a vitória ao povo de Judá. Depois, Josafá faleceu, foi sepultado na cidade de Davi, junto ao túmulo de seu pai. Josias foi o sucessor de Amon, um rei que não temeu ao Senhor. Ele começou a reinar em Judá ainda muito criança e reinou 31 anos. Ele amou a Deus com toda a sua força, mente e coração. Josias promoveu uma reforma no templo de Jerusalém. Desta reforma, o livro da lei foi encontrado. Diante do conhecimento da palavra de Deus, Josias prometeu obedecer à lei do Senhor. Esse compromisso foi tão grande que Deus adiou a destruição de Jerusalém para depois da morte do rei. Observe aqui, dentro do contexto de Josias, a importância que nos ensina a palavra de Deus com respeito a valorizarmos as Escrituras. Aqui, esse livro da lei estava em meio aos escombros do templo, que foi destruído por um rei ímpio. E a pergunta que fica aqui, adolescente, será que a nossa Bíblia, que é o livro de Deus, não está sobre os escombros da nossa indiferença, da nossa negligência? Não está sobre os escombros
da nossa apatia espiritual e da falta do nosso compromisso com Deus por intermédio deste livro? Que ele não seja somente mais um objeto dentro da nossa casa, mas que ele seja o alimento diário para nossas vidas. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Josias reuniu todo o povo de Judá para ouvir a leitura do livro da lei. Ele também purificou o templo e restabeleceu os sacerdotes de Deus. Josias celebrou a Páscoa com todo o povo de uma maneira que não era vista desde a época dos juízes, de modo que nenhum outro rei de Israel e Judá haviam celebrado antes dele. Em obediência ao livro da lei, o rei ordenou a saída de médios e adivinhos, além da destruição de ídolos e objetos de adoração pagã. Josias foi o 16º rei de Judá e morreu em batalha contra o Egito. Ele foi sepultado em Jerusalém. Deus não abandonou seu povo. Ele continuou falando através de seus profetas a fim de instruir e despertar o arrependimento. Terceiro ponto, Deus falava em Judá. Muitos profetas eram nativos e atuaram no reino de Judá, tais como Joel, Isaías, Jeremias, entre muitos outros. Profetas entregaram a mensagem de Deus para os hebreus de Judá, de Israel, o reino do norte, para outras nações. Aqui destacamos a atuação de 2 profetas. Naum. Naum foi um profeta da região de Judá. Ele pode ter sido contemporâneo do rei Manassés, né, que foi um rei que se converteu no final, né, da sua gestão. É uma conversão impactante, né, que aponta ali, mostra-nos a incomensurável graça de Deus. E Amon, que foram infiéis a Deus. Naum teve a visão de Deus e anunciou a destruição de Nínive. Essa é a mesma cidade que recebeu a mensagem de Jonas e se arrependeu dos seus pecados cerca de 100 anos antes. Dessa vez, uma nova geração surgiu e voltou a pecar. Por isso Deus reafirmou o juízo contra essa cidade, que praticava diversas perversidades. O juízo contra Nínive está presente em todo o livro de Naum. Ele também profetizou um livramento para Judá, que nesse momento da história se cumpriu, pois o reino do sul foi poupado e não foi invadido pela Síria. Entretanto, mesmo o Senhor anunciando juízo contra uma nação estrangeira poderosa, Judá continuou a pecar e isso teve consequência no futuro. Segundo o profeta Sofonias, foi um profeta contemporâneo do rei Josias de Judá. Ele anunciou juízo divino contra os moradores do reino do sul, em especial os de Jerusalém. O profeta condenou a adoração aos astros celestes. Também condenou aqueles que adoravam a Moloque. Profetizou contra os que se afastavam de Deus e que se recusavam a obedecer à lei do Senhor. Sofonias profetizou juízo também em relação a outras nações, contra os filisteus e sua cidade, contra Moabitas e Amonitas, por zombarem da derrota do povo de Deus, e contra a Etiópia e a Síria. Por fim, o profeta anunciou a salvação e livramento para o remanescente de Israel. Concluindo, o reino de Judá cresceu e prosperou ao longo dos anos. Cada rei marcou a história e a Bíblia destaca claramente aqueles que foram fiéis a Deus e aqueles que desprezaram o Senhor. Independente do rei e do comportamento do povo, Deus continuou cuidando deles, falando através dos seus profetas. Isso representa, é claro, a misericórdia de Deus em nossas vidas. Isso, é claro, representa para nós a sua longanimidade. Então, a prosperidade, o cuidado de Deus, é um fato tanto naqueles que servem como que não servem a Deus. E não é um aferidor da fé ou de uma comunhão com Deus. Porém, o que nos deixa aqui, esta lição, que a melhor escolha que nós devemos fazer é optar pelo único caminho, que é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora da fé no Senhor Jesus, fora de estarmos em Cristo, somente colheremos espinho
e abrolhos. E esta decisão está sobre a nossa total liberdade dada por Deus, frente ao livre-arbítrio que Ele nos deu, de o escolhermos. Ou se queremos passar por um período de guerra como inimigo de Deus, sem poder ter qualquer êxito, que estaremos lutando contra Deus, ou passarmos a nos aliar a Deus e a ter comunhão e tê-lo como nosso Pai e receber do Senhor e sermos participantes da bênção que o Senhor Ele quer nos conceder. Os planos de Deus para nós, a exemplo da profecia de Jeremias ao povo de Israel, revelando o desejo de Deus, era pensamento de paz. A vontade de Deus é que todo homem chegue ao conhecimento da verdade para ser salvo. Então fica aqui, cara adolescente, você que ainda não tomou essa decisão, que porventura, pela providência de Deus, está aqui comigo neste momento. Você possa, ou você, meu ouvinte da palavra de Deus, que ainda não tenha tomado essa decisão, que ainda não tenha se reconhecido, né, um pecador, porque a palavra de Deus nos diz que somos pecadores, que precisamos nos arrepender. Então você precisa tomar essa decisão. Arrependimento é o primeiro passo. E crer unicamente na pessoa bendita do Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Nos faça compreender o quanto tanto precisamos vigiar, nos cuidar, nos consagrar a Ele, evitando todo e qualquer consenso, por menor que seja, com aquilo que não é do agrado do Senhor. Com aquilo que diz respeito tanto ao embaraço como ao pecado, que tão de perto nos rodeia. Um abraço a todos. Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão do nosso pecado e queremos, Pai, Te agradecer por este conteúdo, por tudo quanto aqui o Senhor tem falado conosco. Nos ajuda, Senhor, abençoando a cada adolescente a ter esta mesma compreensão, todos nós, e que a melhor escolha que nós podemos fazer, Pai, é caminhar em perfeita comunhão com o Senhor, ciente da nossa total dependência em tudo de Ti, Pai. Faz isso, ó Pai, em nossas vidas, nos guarda, Senhor, da tentação, da queda, de compactuar, por menor que seja, com o mal e com o pecado. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos por esta necessidade e também te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.